Mas eu queria falar, Léo, só senão, Fala, fica à vontade. Por que eu mudei agora na saúde, que eu acho importante. Tá, manda. E isso eu até gostaria, foi um ponto que eu gostaria de estar passando para as outras pessoas, porque eu acho que posso ajudar outras pessoas. Claro. Eu estava numa empresa muito feliz, uma parte profissional que eu estava realmente satisfeita, com muitos desafios. Eu sou aquela pessoa que gosta de novos projetos, de novos desafios. E aí veio o diagnóstico de câncer de mama. Aí foi muito complicado. Para mim, para a empresa, para a equipe, para a família. Para a família. Eu sempre fui vista como uma referência, uma mulher que trabalhava muito, uma líder, e de repente a líder fica doente, né? E fica frágil. E na área financeira, normalmente você não fica frágil, né? Até porque você tem os comandos, você tem muitas decisões para tomar. E isso foi muito difícil. E eu nesse momento, eu não sabia muito direito como lidar. O diagnóstico, eu acho que é a pior fase do tratamento, porque você tem que escolher qual é o tratamento, você tem que se reconectar, você tem que entender o que está acontecendo. Você não espera um diagnóstico como esse. E nessa situação, olhando para trás, eu não parei de trabalhar, também óbvio que eu não ia render a forma como eu rendia, que eu tenho um aproveitamento, porque eu estava doente, e nessa situação acabei saindo da empresa. Mas você, nesse momento, você estava na Telecom? Isto. E você compartilhou com a turma, olha, eu tô num momento frágil, diferente, como foi esse processo de vivenciar isso trabalhando? Eu falei que eu estava doente, mas eu tentava esconder o tanto que eu estava frágil. Eu achava que se eu explanasse isso, poderia me prejudicar profissionalmente, ou sabe aquela coisa de se fechar numa caixinha? Sim. Tipo assim, a dor é muito grande, deixa eu ficar com ela. Tanto é que após, o meu tratamento começou com químio, depois eu fiz uma cirurgia, aí eu voltei ao trabalho ainda, que tinha alguns projetos, depois eu voltei para quimioterapia e depois rádio. No meio da cirurgia de voltar para o trabalho, eu tive uma infecção generalizada, que eu tive uma infecção grave, e eu mesmo assim não falava. E isso eu acho que é o errado, né? Falando que às vezes a gente consegue, no caso daquela outra empresa, eu consegui falar tudo bem, não sei tudo. Nessa época eu acho que eu não sabia falar isso, por isso que eu falei que eu estava um pouco mais madura. Entendi. E aí eu saí, mas eu saí doente, né, assim, em final de tratamento, e tentando me reinventar. E eu sempre pensava assim, isso eu acho que é muito importante. Nossa, eu tinha uma remuneração acima de mercado, até na minha região, e eu falava assim, nossa, como que eu vou pro INSS? Então eu vou reduzir muito meu padrão de vida, vai para 1/3 da minha renda. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou perder esse emprego? Eu não vou arrumar outro. A minha região não tem emprego, a crise econômica, o A, o B, porque eu acho que a gente se coloca essas muletas. Sim, não é? O seu medo nesse momento era o que eu vou fazer pela questão econômica. O meu medo não era só no econômico. O meu medo era assim, a gente tá numa empresa, a gente tem um sobrenome, né? A gente tem, eu era a Sandra da empresa tal. Eu era aquela pessoa. E aí eu saio doente, sem o título, com uma remuneração que poderia ser no mercado, na minha cabeça, 1/3 do que eu ganhava. Não ia ter posições, porque não ia ter empresas para me absorver, então era muito medo. Era um medo absurdo do que eu ia fazer. Mas chegou numa hora que eu fui vivendo tantas situações, que houve uma hora que eu olhei e falei, não, eu vou enfrentar. E não é isso que eu quero para minha vida, e eu vou me reinventar. É importante ter essa coragem em tomar essa decisão, né? É difícil. Mas foi com muito medo. Foi muito medo, mas eu tinha uma coisa interna, o feeling, né? Aquilo que você fala, a intuição, que eu acho que a gente tem muito forte, que sabia que eu tinha que fazer isso. Não sei de onde que saiu a coragem, saí, ainda continuei terminando o tratamento, e aí eu fui me reinventar. Então, assim, mesmo com medo eu fui, mesmo com medo quando a situação começou a ficar acima das minhas possibilidades, eu não fiquei.
entendeu? E hoje, olhando para trás, foi muito bom para minha carreira. Eu ganho muito mais do que eu ganhava, eu consegui crescer na minha carreira, eu consegui ir para outro segmento, mas eu fui me reinventar. Primeiro passo, eu fui fazer trabalho voluntário. Eu fui mesmo tirando aquela aparência de executiva, tirando a peruca. Eu fiz a peruca do meu cabelo mesmo. Na minha época não tinha muitas situações. Realmente perdi o cabelo. Hoje a gente tem uma touca. Hoje a gente tem outras ferramentas. As perucas também estão melhores. Mas sempre aparece uma pessoa para te ajudar. Aquela história que o anjo aparece, ele aparece. Dá o primeiro passo, que depois o universo conspira a seu favor. Então, eu tirei peruca, coloquei o chapéuzinho, coloquei a minha coragem, coloquei tudo o que eu já tinha de conhecimento adquirido, de poder fazer. Fui para o segmento hospitalar, fui numa maternidade, ver vida também me ajudava muito. Fui aprender sobre o que era faturamento hospitalar, fui fazer planilha de Excel no demonstrativo, fui negociar com convênios, aumentei tabelas de convênios em 250%, aumentei faturamento, fiz um monte de coisa, e depois fui convidada para ser diretora nessa instituição. Aí tem uma situação que eu também queria colocar. Quando eu fui fazer o exame médico admissional, o médico ligou para o presidente e perguntou se eu estava louco contratar uma pessoa que estava acabando de sair do tratamento de câncer. Ele fez isso? Tem esse preconceito também. Sim, eu vou contratar uma pessoa que acabou de sair de um tratamento de alguma doença grave. A empresa fala assim, mas vai que ela não esteja recuperada, vai que ela não fique doente. Foi o que o médico falou? Foi o que o médico falou para o presidente. E o presidente falou, eu estaria louco se eu não a contratasse. Porque ela é muito competente, ela já me mostrou, porque ela ficou aqui sem ganhar nada. E ela já fez uma revolução aqui dentro. Legal. E eu vou contratá-la. Aí ele me contratou. Fiquei lá por um período, foi muito importante para mim. Quando eu saí, eles me deram de presente de despedida um corredor, que eu queria muito fazer uma pintura nova, né, que era um atendimento de SUS. Então, toda vez a gente fazia algumas reformas com muita dificuldade, e eles me deram o meu corredor, fiquei muito feliz de presente de despedida. Que legal. Aí depois eu fui para outra instituição de saúde. E agora eu estou em um plano, uma operadora de saúde que tem 10 hospitais, num desafio também de reestruturação. Entendi. E aí, quando eu fui nessa operadora que eu estou hoje, o médico que foi fazer o meu exame admissional era o mesmo. Ô, benção. E aí? Eu deram risada, né? Eu não sei se ele me reconheceu. Eu o reconheci. Mas assim, foi importante olhar e falar, ó, não tive nada, tô aqui, tô fazendo a diferença e vamos seguindo. Então, sua recomendação para mulheres que eventualmente estejam enfrentando um desafio de saúde, independente de qual seja, qual seria? Mulheres e homens. Primeiro realmente compartilhar um pouco. Eu vejo assim, primeiro erro, eu cuidei muito de mim. Erro não, porque a gente enfrenta do que pode. Mas às vezes eu cuidei muito de mim e eu não vi o tanto que minha família até estava sofrendo. Mas enfrentar a situação e se reinventar. Sempre tem alguma coisa que você vai fazer. Às vezes não será mais na vida corporativa. Tantas pessoas que se reinventam em empreendedorismo, em formas de fazer alguma outra habilidade que ela tenha, mas não desistir. Num primeiro momento, eu dei um retrocesso. Eu fui para o trabalho voluntário. Mas eu fui naquilo que eu sabia que eu gostava e que eu achava que eu podia fazer a diferença. E às vezes não é na função que você estava, em outra. No meu caso, eu gosto de gestão, é uma coisa que eu pego um novo projeto, eu trabalho 14, 15 horas, como se eu não estivesse trabalhando. Eu realmente me divirto, gosto, uma coisa que tá no meu sangue, assim, todo mundo vê, nossa, parece que você tá brincando, tá se divertindo. Então eu gosto muito, eu acho que esse que é o segredo. E se reinventa. Tem outras possibilidades. A gente não pode ficar na mesma situação. Crise, desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Tem oportunidade, tem mercado, mas a gente tem que ser respeitado.
A gente não pode aceitar não ser respeitada. Tanto no casamento, tanto numa relação pessoal como numa profissional. Porque tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que aceitam ser desrespeitadas, ser diminuídas, não serem comandantes da sua vida. Eu acho que você tem que olhar para aquilo que não tá bom e ser a comandante da sua vida.